Muita paz. Hoje vamos até o Salmo 101 nestes devocionais da quarentena. É um salmo maravilhoso que nos fala sobre uma confissão, uma declaração, um compromisso por parte de Davi a ser fiel ao Senhor e a cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Há quem diga que este salmo é como que um juramento que é feito, por exemplo, pelos presidentes agora, aos ministros quando tomam posse, diante do livro. Há quem diga que será esse juramento de Davi perante Deus. Mas o que é certo é que é um salmo maravilhoso e vamos ler o Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com a inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar ativo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Muito bem, não vamos entrar agora no contexto histórico ou militar da força, de o rei, numa altura em que era diferente, e há aqui palavras que nós só entendemos que foram escritas há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo antes de Jesus, cerca de 1000 anos. Nós temos que entender aqui a aplicação à nossa vida deste salmo. Os primeiros versículos são verdadeiramente muito atuais. Aliás, são todos, contextualizando, são todos muito atuais. A palavra de Deus, ela é atual. E diz: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. E não há melhor forma de começar, seja um salmo, seja o dia, seja uma oração, do que nós louvarmos ao Senhor, louvarmos pela sua misericórdia, pelo seu juízo e louvarmos por quem Ele é. Cantar ao Senhor por quem Ele é. Eu sei que há pessoas nos nossos dias que vão cantar talvez canções de amor para as pessoas que amam, uma canção para a família, uma canção para os amigos. Mas esta canção não tem a ver com o tom de voz, ainda que Davi era um músico e ele seria talvez um excelente cantor, ainda que se nós ouvíssemos a música daquele tempo e os acordes ficaríamos assim com um som bem diferente do nosso, bem estranho, mas na verdade ele começa a cantar a misericórdia e o juízo, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, grande é a sua fidelidade. O juízo do Senhor, ele é perfeito e nós sabemos que já fomos justificados por nosso Senhor Jesus Cristo, somos tornados justos, podemos cantar sobre isso, sobre a sua misericórdia, e isto é louvar ao Senhor por aquilo que Ele fez. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos justificou. É ao Senhor que temos que cantar, porque nós precisamos dEle, precisamos da sua presença. Depois o versículo 2 diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Inteligência no caminho reto. Nós precisamos muito de inteligência nos dias em que estamos a viver. E andar no caminho reto fala de retidão, fala de justiça, fala de ver uma vida justa, uma vida santa, segundo os padrões da palavra de Deus. E não é fácil nos dias em que estamos a viver. Talvez você esteja a pensar: mas nós estamos em quarentena, fechados em casa, vamos ao trabalho aqui e ali. Pois, mas há outras praças, e eu tenho vindo a falar nisso nos últimos dias, há outras praças muito perigosas, onde há muita gente que se tem perdido, que são as praças das redes sociais, as praças dos contactos da internet. São outras vias. Na altura havia vias de comunicação que levavam, havia ruas que levavam para lugares de perdição. Hoje existem estas vias virtuais que levam muita gente para longe de Deus. E é muito interessante porque no verso 3 ele vem falar sobre: eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Uau, não porei coisa má diante dos meus olhos. E hoje nós temos a televisão, nós temos o serviço de streaming, nós temos a internet, e há tanta coisa má que às vezes vem e tenta entrar pela nossa casa e tenta entrar pelos nossos olhos, mas nós temos que escolher
a recusar essas coisas e não pôr essas coisas más. Eu tenho dito muitas vezes, quando ministro aos jovens, nós podemos receber uma mensagem do grupo dos amigos da escola e eles vêm, talvez enviam-nos alguma coisa que é obscena, alguma coisa que é imprópria, e nós só temos uma escolha a fazer. É assim como abrimos, fechar e apagar. E essa tem que ser a nossa escolha. Às vezes nós estamos diante da televisão com o comando na mão a passar os canais e vemos alguma coisa imprópria porque sabemos que contamina a nossa alma. E Davi sabia muito bem disso, porque no tempo em que ele cometeu o pior, não vamos dizer pior porque todo o pecado é mau, mas praticou aquele homicídio, aquele adultério com Batseba, aconteceu porque ele devia estar na guerra e ficou em casa. Ficou em casa e subiu ao terraço e começou a ver os canais das casas dos vizinhos. E o canal da casa da vizinha Batseba agradava-lhe muito. Ela estava a tomar banho, então ele começou e ficou diante dos olhos a ver aquela mulher linda a tomar banho e cobiçou-a no seu coração e adulterou primeiro no coração, depois adulterou fisicamente, depois ela engravidou e o seu marido estava na guerra e ele preparou um homicídio. Irmãos, isto é terrível. Tudo começa quando começamos a colocar coisas más diante dos olhos. Nos dias em que estamos a viver, sabemos que há muita gente presa a vícios terríveis, vícios de pornografia, vícios de coisas terríveis que tentam desviar e tentam roubar o nosso coração. Mas nós temos que nos portar com inteligência no caminho reto, como diz o verso 2. Quando virás a mim, Senhor? E quando nós não conseguimos, temos que ir ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo. A minha carne está inclinada para o pecado. Eu preciso, Senhor, que Tu me deixes da Tua força. Renoves a minha força espiritual, porque o Espírito combate contra a carne, mas a palavra nos diz para andarmos no Espírito, para não cumprirmos as concupiscências da carne. Andarei a minha casa com um coração sincero, diz a última frase do versículo 2. E sabem, eu quando li este salmo, esta frase para mim foi a que chamou mais o meu coração. Andarei em minha casa com um coração sincero. Penso que em casa ninguém usa máscaras, ainda que neste tempo de pandemia, às vezes com os meninos podemos brincar de máscaras, no sentido de fazer uns desenhos de animais e cantarmos e contarmos histórias, mas eu não estou a falar dessas máscaras. Eu estou a falar de nós não precisamos de mostrar aos outros aquilo que não somos, porque se verdadeiramente nós não assumirmos quem somos e principalmente se precisarmos de ajuda, não pedirmos ajuda, a nossa casa vai ser um local terrível em vez de ser um oásis de paz. Mas para fazermos paz temos que resolver as coisas e ter um coração sincero. Penso eu que não há coisa pior do que alguém viver uma relação de mentira. Eu não consigo imaginar uma relação assim. Uma relação de mentira. Andarei em minha casa com um coração sincero. É verdade que às vezes isso implica nós temos que abrir mão dos nossos reinados, das nossas certezas, das nossas opiniões. Às vezes significa sempre muita cedência, mas é uma escolha que temos que fazer. Andarei em minha casa com um coração sincero. É sermos vulneráveis, é assumirmos os nossos erros, é sermos quem somos, é dar a cara pela verdade. E uma casa onde há um coração sincero, verdadeiramente Deus pode fazer o sobrenatural. E as conversações difíceis podem se tornar possíveis se nós chamarmos Deus para essas conversas, se nós buscarmos a Deus, se nós orarmos a Deus. Talvez nestes dias de intensidade de relacionamentos em que vivemos fechados em casa uns com os outros, nós somos 5 aqui em casa e já vamos para a 6ª semana. Quando nós estamos verdadeiramente aqui confinados, é muito fácil haver desentendimentos, é muito fácil haver confrontos, até algum conflito, mas tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido e um compromisso de todos de construirmos um lugar de paz, um lugar de sinceridade e de entendimento. E não é por escondermos as coisas. Eu posso varrer aqui
e colocar o lixo debaixo do tapete, mas um dia alguém vai tropeçar no tapete e o lixo vai saltar e vai sujar a casa toda. Então tem que ser resolvido isso. Isto dava muito que falar, claro, não vamos falar, mas é o que a palavra nos diz. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me apegará. E é muito fácil. Sabem, estes versículos que vêm a seguir, um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau, aquele que difama o próprio às escondidas eu o destruirei, aquele que tem um olhar ativo de coração eu não o suportarei. Tudo isso tem a ver com uma escolha que temos que fazer das nossas amizades. Eu tenho muitos amigos nas redes sociais, é com quem como contactamos nos dias em que estamos a viver, mas às vezes tenho que fazer uma limpeza. Às vezes não significa que eu vou excluir essa pessoa do meu perfil, mas simplesmente escolho deixar de seguir essa pessoa. Porque às vezes há pessoas que têm um tipo de conversas, um tipo de conversações, um tipo de perversidade, um tipo de... Tudo o que está aqui a dizer. Um coração perverso se apartará de mim, dizia Davi. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próprio às escondidas, eu o destruirei. Claro que agora nós estamos a falar, às vezes é um clique, é simplesmente excluir a pessoa, não seguir mais essa pessoa. Nós não queremos mais ouvir aquelas palavras, nem sermos contaminados. E nos dias em que estamos a viver temos que escolher muito bem. Às vezes, e há alturas da nossa vida, e eu falo da minha vida em particular, em que eu vejo que estou a ficar demasiadamente agarrado a uma coisa, e sabem o que é que eu faço? Eu clico uns segundos e apago a aplicação. Apago. Porquê? Porque às vezes temos mesmo que destruir aquilo que nos está a destruir a nós, ou seja, apagar, tirar diante de nós. E é isso que o Salmo diz nestes primeiros versículos. Vamos aplicá-los à nossa realidade? É isso que temos que fazer. Se nós passamos horas ao telefone com uma pessoa que só está a murmurar, a falar mal dos outros, não telefones mais para essa pessoa. Ou diz essa pessoa, olha, se você continua com esse tipo de discurso, eu não vou mais falar consigo. Às vezes eu tenho dificuldade, até com pessoas com quem nós falávamos muito, mas eu tive que escolher deixar de falar, porque é o que o salmista diz, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Claro que não estamos a falar no sentido literal, mas destruir no sentido de desligarmos dessa pessoa, no sentido de eu não consigo estar com pessoas que têm um olhar altivo, verso 5, e coração soberbo, eu não o suportarei, dizia Davi. Então não suportamos essas pessoas, um coração altivo, um coração soberbo. Não nos interessa. Delete, apaga, retira diante dos teus olhos. Mas pelo contrário, verso 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Uau! Então eu vou procurar seguir aqueles que são fiéis. Aqueles que são fiéis ao Senhor, cujas ações, cujas palavras, melhor, cuja vida revela a vontade de Deus, revela Deus. Cujas pessoas que nós podemos tocar e encontramos Deus nas suas vidas. É essas que nós vamos seguir. É essas que nós vamos ouvir. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então eu não me vou servir. Eu não vou procurar as pessoas para me dizerem aquilo que eu quero ouvir. Eu vou repetir. Eu não vou procurar as pessoas para me dizerem aquilo que eu quero ouvir. Eu vou procurar as pessoas que vão me servir, porque vão me dizer aquilo que Deus quer que eu ouça. E é essas pessoas que eu vou procurar, e essas me vão servir. Verso 6. Verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Na minha casa, no meu perfil, seja qual for a situação, não fica aquele que usa de engano. E nós temos que estabelecer a nossa casa, o nosso lar é um lugar de verdade. Nós ensinamos aos nossos filhos, e eu repito, vezes sem conta isso, nós temos um compromisso com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor Jesus disse, eu sou a verdade. Nós temos um compromisso com a verdade. A mentira e o engano não podem estar dentro da nossa casa. E temos ensinado os nossos filhos desde pequeninos, hoje, graças a Deus, eles são assim, e nós olhamos para eles como pessoas verdadeiras e sinceras, mas tudo isso passou por aquele processo em que nós não toleramos a mentira. Nós preferimos a verdade e até reduzir o castigo, quando fazem alguma coisa mal, mas assumem, do que alguém que vive de mentira, só dizendo palavras bonitas, amo-te muito, e depois só faz coisas terríveis. Então, ser é melhor do que dizer, ser é melhor do que parecer.
Pela manhã destruirei os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam da iniquidade. Então vamos fazer isso. A aplicação deste salmo é: vamos limpar do nosso perfil aquelas pessoas que verdadeiramente praticam a iniquidade. Vamos tirar diante dos nossos olhos as coisas que não são boas. Vamos viver a verdade. Vamos olhar para a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus abençoe. Este foi o Salmo 101, tão atual para os dias em que estamos a viver.